Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre sequência recursiva e não recursiva. Vamos tirar algumas dúvidas corrigindo os exercícios da apostila, que é referente à segunda atividade do segundo bimestre. Então, lápis, papel, apostila e os exercícios feitos na mão. Agora nós vamos entender essa recursiva e não recursiva. Falaremos então agora sobre sequência recursiva e não recursiva. A habilidade é F08MA10, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica e construir algoritmo por meio de fluxograma. Bora lá então. Situação aprendizagem 3. Ampliando o conhecimento sobre sequências. Então, o primeiro exercício: escreva em seu caderno duas sequências diferentes e indique a regra de formação de cada uma delas. Eu peguei e criei uma aqui bem facinha, tá? Então, ó, na primeira situação, eu tenho uma estrelinha azul, duas laranjas. Na segunda situação, duas estrelinhas azuis, 4 laranjas. Na terceira situação, 3 estrelinhas azuis e 6 laranja. E na quarta situação, eu tenho 4 estrelinhas azuis e 8 estrelinhas laranjas. Se a gente der a nomenclatura, primeiro, segundo, terceiro e quarto termo, a gente vai observar que, para analisar a quantidade de estrelinhas azuis em cada termo, eu tenho n igual a 1. Então, ó, meu primeiro termo, o n é uma estrelinha. No segundo termo, que é n igual a 2, eu tenho 2 estrelinhas azuis. E assim vai indo, certo? Agora, se eu for analisar a estrelinha laranja, então eu observo que no primeiro termo eu tenho 2 estrelinhas laranjas. No segundo, eu já tenho 4. E isso faz entender o quê? Que eu estou pegando uma estrelinha azul e multiplicando por 2 para achar a estrelinha laranja. Pode ver. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu posso afirmar que para mim achar nessa sequência a quantidade de estrelinhas laranjas, eu vou ter n, 2 vezes n. Então, o primeiro termo vale 1, então 2 vezes 1, 2 estrelinhas. Segundo termo, o n vale 2. 2 vezes 2, 4 estrelinhas laranjas, e assim sucessivamente. Na minha segunda sequência, eu tenho assim, ó. No primeiro termo, 2 bolinhas. No segundo termo, 4 bolinhas. No terceiro, já tenho 6 bolinhas. No quarto, já tenho 8 bolinhas. Percebam-se que está indo a sequência seguindo uma regra, né? Então, eu posso observar que eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. É a tabuada do 2, não é isso? Então, eu posso falar que a minha sequência ela é 2 vezes o n. Vamos agora observar o segundo exercício. Os números de uma sequência recebem o nome de termo e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, posição, dentro da sequência. Então, vamos observar. Ó, na primeira ordem, meu número é 1. Na segunda ordem, é 4. Na terceira, é 9. E tá indo. Vamos analisar com mais calma, ó. Primeiro termo. Eu posso falar que 1 vezes 1 é 1. 1 ao quadrado, 1. Vamos ver se vale a minha regrinha para todos? Olha a segunda lá. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado é 4. Olha o 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, eu percebi que existe sim uma regra. E a regra da sequência é n elevado ao quadrado, onde n é a minha ordem, certo? Então, a minha ordem é 1, n, 1 elevado ao quadrado, 1.
Meu n é 2. 2 elevado ao quadrado, 4. O meu n é 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Certo? Podemos falar que essa sequência não é recursiva. Por quê? Porque ela não depende do termo anterior. Né? Pode ver que cada ordem teve o seu resultado independente do anterior. Né? Por exemplo, a primeira ordem foi 1. Interferiu no meu 4? Não. Meu anterior foi o 16. Interferiu no meu 25? Não. Então, é uma sequência não recursiva. Vamos para o terceiro exercício. A seguir, temos outra sequência. Então, ó, primeira ordem, o número é 4. Segunda ordem, ele é 8. Terceira, ele é 12. Então, vamos ver essa regra. Vamos observar um por um. Na primeira ordem e na segunda ordem, eles obedecem uma sequência. O que eu observo aí? Que 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12. Eu estou tendo a tabuada do 4. Então, qual é a minha regra? 4 vezes n, onde o n é o número da ordem, certo? E é uma sequência não recursiva. Ah, professora, mas ele vai somando de 4 em 4. Sim, mas quando eu determinei para ele que é uma multiplicação conforme a ordem, eu acabei com a sequência recursiva dele. Né? Então, eu posso achar o 18º termo, sem precisar achar o 17º. Ok? Agora, vamos lá resolver o 2. Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe as sequências de figuras a seguir e responda as questões. Então, nós vamos ver quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentadas, quantos quadrados tem a figura 5 e a figura 6. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? Descreva a expressão algébrica, que representa o número de quadrados da figura n, e elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência, formada pelos números de quadrinhos. Percebam-se que eu vou resolver esse exercício numa tacada só. E aí, depois, vocês respondem as perguntas separadamente. Então, o exercício me deu essa sequência. Na primeira figura, tem um quadradinho. Na segunda, tenho 4. Na terceira, eu tenho 9. Na quarta, eu tenho 16. Então, vou escrever aqui no meu rascunhinho, para não precisar ficar toda hora contando. Se eu vou seguir essa sequência, eu vou montar a figura 5 com um quadradinho de 5 por 5. Aí, se eu for montar a figura 6, eu vou montar uma de 6 por 6. Que, na verdade, eu vou ter, na figura 5, 25 quadrados e na figura 6, 36 quadrados. Vamos analisando mais um pouquinho, eu posso afirmar que 1 quadrado é 1 elevado ao quadrado. 4 é 2 elevado ao quadrado. 9 é 3 elevado ao quadrado. 16, 4 elevado ao quadrado. 25, 5 elevado ao quadrado. 36, 6 elevado ao quadrado. Ou eu posso fazer uma multiplicação de uma área. 1 quadradinho por 1 quadradinho dá 1 quadradinho. 2 quadradinhos por 2 quadradinhos, eu tenho 4 quadradinhos. E assim eu vou indo. Certo? Então, eu vou montar o quê? Uma fórmula, né? Um algoritmo que me ache o valor sem eu ter que ficar desenhando. Então, n elevado ao quadrado permite saber a quantidade de quadradinhos que qualquer figura da sequência. Né? Então, que nem a figura é 1, né? Para o n, o valor da ordem da figura. Então, a figura número 1 é o n1. Então, 1 elevado ao quadrado, 1. Figura 2, n2. 2 elevado ao quadrado, 4 quadradinhos. E assim vai seguindo.
Vou agora fazer um teste. Vou fazer uma tabela, vou colocar 10 figuras e vou aplicar a fórmula em todas elas. Então, ó, na figura 1, eu tenho 1 ao quadrado igual a 1. Figura 2, 2 ao quadrado igual a 4. Figura 3, 3 ao quadrado igual a 9. E assim vai indo, até chegar na figura 10, que é 10 ao quadrado elevado a 100. Ela é uma sequência não recursiva. Por quê? Não depende do termo anterior. Sempre assim, certo? O fluxograma a seguir mostra os procedimentos para encontrar as figuras da sequência, apresentando na atividade 2. Então, assim, a gente vai ver com esse fluxograma os desenhos que nós fizemos na atividade anterior, na sequência dos quadradinhos, e ver se procede para mim obter a quinta figura. Então, o que me diz aí o fluxograma? Primeiro eu entro com a figura 1. Eu vou entrar com a minha figura 1 aqui. Aí eu vou copiar a figura anterior. Então, eu continuo com a minha figura 1, certo? Adiciono uma coluna, aumentando um quadradinho. E completa a linha com os quadradinhos. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu pus um quadradinho do lado e fiz uma linha em cima, completando com os quadradinhos que faltavam. Então, daí quanto que eu tenho aqui? 4 quadradinhos. Aí eu vou lá para baixo. Gerar mais um termo? Sim, se eu quero fazer mais um termo, eu volto e copio a figura. E vou fazer de novo passo a passo, para construir a figura 3. Gero mais um termo? Sim, porque ele quer a figura 5, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Gero a 4 e depois eu faço de novo para gerar 5. E aí eu montei a minha sequência. Certo? Fluxograma não é nada mais, nada menos do que o passo a passo que você vai pensar. Né? Então, aquele passo a passo, aquele seu raciocínio que você faz na sua cabeça, você coloca num papel. Né? Fluxograma ele é muito usado em programação, onde os técnicos, né, de programação, eles são obrigados a fazer esse fluxograma para o programador saber o começo, o meio e o fim da programação, certo? A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então, considerando essa sequência, escreva os 5 próximos termos dessa sequência, classifica essa sequência se ela é recursiva ou não recursiva, e justifica a resposta, e vamos fazer um fluxograma de números primos. Então, bora lá. Vamos escrever primeiro os termos. Então, eu escrevi aí os 5, ele me deu 7 termos, correto? E agora, eu quero escrever os próximos 5, né? Então, números primos, relembrando, é aquele que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, depois do 17, eu tenho o 19, o 23, o 27, o 29 e o 31, formando aí os meus 12 termos. Né, que ele pediu 5. Agora, a gente vai observar e responder a letra B. Classifica essa sequência em recursiva ou não recursiva. A sequência de números primos ele é muito particular. Por quê? Por causa que ele não é simplesmente uma sequência. Ele tem um estudo por volta, né, em torno desse número, para determinar se ele é primo ou não. Porque, como ele é apenas um número divisível por 1 e por ele mesmo, eu tenho que ver se ele não é divisível por nenhum outro número, né? Então, eu não posso criar uma regra. Então, só para relembrar, sequência recursiva, o termo seguinte depende do anterior, e o não recursivo, o termo não depende de ninguém, ele é sozinho, né? Então, vamos observar esses números primos. Os números primos, eles não obedecem uma regra, né? Porque, ó, se eu pegar lá o 2, o 3, o 5, o 7,
Então, ó, do 2 para o 3, se eu for somar, eu somo 1. Do 3 para o 5, eu já somo 2. Do 5 para o 7, eu já somo 2. Para o 7 para o 11, já somou 4. Ele não tem uma regra, né? Ele não está obedecendo uma regra do anterior, né? O número natural primo é aquele que possui somente 2 divisores, ele mesmo e o 1, né? Então, essa sequência não é recursiva, pois os termos não dependem do anterior, correto? E agora vamos fazer o fluxograma dele? Então, vamos começar. Ler o número a consultar. Então, meu primeiro passo, eu vou pegar o número que eu quero consultar se ele é primo ou não. Vou chamar ele de x e vou atribuir o meu primeiro número o valor de 2, porque 2 não é primo. Então, minha sequência vai começar no 2. Então, o x é igual a 2. E aí, eu vou começar o teste. X é primo? 2 é primo? Sim. Se sim, eu vou incluir o x na lista e vou lá para baixo. Que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu x e vou somar 1 e criar um novo x. Né? Então, o x não está valendo 2, então x mais 2 virou 3. E aí, o que eu faço? Eu volto lá para perguntar. Esse novo x que eu criei é primo? 3. 3 é primo. Então, incluo ele na lista e volto a somar. Certo? Aí ele virou 4. 4 é primo? Não, não é primo. Então, não faço nada. Eu só somo e volto. E vou fazendo esse loop. Aqui eu não coloquei um início e um fim. Mas vocês podem colocar, fazer os primeiros, a sequência dos 100 primeiros termos de números primos. Aí vocês colocam um balãozinho lá. X é maior que 100? Não. Então, volta, vai somando até o x ser igual a 100, né? Então, vocês podem estar trabalhando desse jeito mesmo, certo? Vamos para o 2.5. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição n e que esta é indicada por um número, encontre uma expressão algébrica que define o total de quadradinhos da figura genérica n. Então, vamos observar. Figura 1, eu tenho 5 quadradinhos. Na 2, 10. Na 3, eu tenho 15. Percebam se que eu estou criando aí o quê? Uma tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, a minha figura n, eu vou fazer 5 vezes o n, né? Onde o n é o número da minha figura. Então, a minha figura é 1. 5 vezes 1, 5 quadradinhos. Minha figura é 2. 5 vezes 2, 10 quadradinhos. E vou indo embora. No segundo, ele só pede para a gente preencher a tabela. Então, com 3 lados, formamos um triângulo. Então, a figura 1, ela tem quantos lados? 3, porque ele é um triângulo. Na figura 2, eu só tenho 4 lados. Por quê? Porque eu peguei 2 triângulos e quando juntei os dois, eu formei um quadrilátero. Né? Tenho 4 lados da figura. O meio não conta, porque ele é da figura. Na figura 3, eu já tenho 5. E na figura 4, eu volto a ter um quadrilátero, 4 lados. Olha só a minha regularidade aí. Então, quando minha figura for 1, 3 lados. 2, 4, 3, 5 e 4, 4. Agora, vamos para os números de triângulo. Então, na figura 1, eu usei um triângulo para fazer a minha figura de 3 lados. Na figura 2, eu usei 2 triângulos para formar meu quadrilátero. Na figura 3, eu usei 3 figuras, 3 triângulos. E na figura 4, eu usei 4 triângulos. Então, aí eu posso ter uma regularidade da figura com a quantidade de triângulos. Então, quando o meu n for 1, eu uso um triângulo. Meu n for 2, eu uso 2 triângulos. E agora, como eu vou fazer essa relação para os meus lados? Será que se eu fizer um f igual a 5, eu vou ter quantos lados na minha figura? Fica a dica aí para a gente pensar. Vamos para o 2.7. Agora ele pede para a gente analisar uma sequência que ele deu. E
ver se essa sequência é recursiva ou não recursiva, escrever uma expressão algébrica, se for possível a gente escrever, e montar um fluxograma sobre ele. Então, eu achei melhor fazer uma tabelinha, né? Então, escrevi lá, primeiro termo, 2.187, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, e assim foi indo, até o enésimo termo, porque é uma sequência que, pelo jeito, ela é infinita. Analisando, eu observei, eu vou começar ele de trás para frente. Então, ó, o 27, ele é o quê? É o 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O quarto termo, 3 elevado à quarta. Então, dá 81. Depois ele vai aumentando. Aí, o que eu observei? Que ele começa no 3 elevado a 7. Mas se eu for analisar, o 7 não tem nenhuma relação com o primeiro termo. N igual a 1 é igual a 7. Como que eu vou fazer essa fórmula, né? Então, eu tenho que pensar num jeito de fazer uma fórmula onde o meu N é o número do termo, né? É a ordem. E ele tem que virar 3 elevado a 7 na primeira. Então, o que a gente pode pensar? Num 3 elevado a 8 menos N, onde o N é a ordem. Então, ó, 8 menos 1, 7. Tem o meu primeiro termo. 8 menos 2, 6. Meu segundo termo. 8 menos 3, 5. Meu terceiro termo. 8 menos 4, 4. Meu quarto termo. Percebam que vai obedecendo essa ordem. É uma sequência não recursiva. Por quê? Porque quando eu criei a fórmula, eu estabeleci já o 8. Então, independente de onde eu esteja, eu fazendo o 8 menos o número da minha ordem, da minha posição, eu consigo achar o valor do termo. Não recursiva. Vamos montar o fluxograma agora, ó. N é igual a 1. Vamos começar com N igual a 1. Então, N é igual a 1. Eu vou jogar ele na minha fórmula. 3 elevado a 8 menos 1. Aí eu vou registrar o valor do termo na posição N. Então, vamos lá. 8 menos 1, 7. 3 elevado à sétima. Vai dar 2.187, se eu não me engano. Então, já fica o primeiro registro aí. Aí, depois que eu registrei, eu vou lá. N vai ser igual a N mais 1. Eu vou aumentar mais um número. Para quê? Para ficar a segunda posição. E aí, eu volto de novo para o 3. 8 menos, agora, o quanto está valendo N? N mais 1, então 1 mais 1, 2. Então, o N agora está valendo 2. Percebam-se que eu não volto para o primeiro. Eu volto para o segundo. E vou fazendo esse loop infinitamente. Se eu quero estabelecer uma determinada quantidade, eu já coloco uma decisão aí. Por exemplo, quero até a 10ª posição. Então, N é igual a 10? Sim. Então, finalize e acabou. Correto? Vamos lá para os recadinhos, então. Primeira atividade de matemática já era para ter entregue há muitos anos. Quem não entregou ainda, presse para entregar. Nós já estamos aí no mês de julho. O bimestre termina esse mês, então não deixa para a última hora, não. Segunda atividade também era para ter entregue na sexta-feira passada. Quem ainda não entregou, corre aí. Porque já tem a terceira atividade, que é para entregar nessa sexta-feira, dia 3. Né? Então, temos que ter essas 3 atividades finalizadas para começar a quarta, quinta e a sexta atividade, né? Não deixa para a última hora. Em caso de dúvidas, se é mesmo esse vídeo eu ainda não entendi, tenho dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, envie uma mensagem de texto ou áudio, ou se você preferir, agende um atendimento individual. Né? Manda uma mensagem, precisamos agendar um atendimento individual para mim conversar com a senhora. Então, aí a gente escolhe o melhor canal, né? Eu tenho como fazer uma chamada para você via Google Meet, pelo Zoom e pelo Skype.
Aí você escolhe qual que é o melhor canal para a gente estar conversando e tirando essas dúvidas no particular. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido essa aula, tirado um pouco de dúvida sobre a sequência recursiva e não recursiva. Qualquer problema, estou à disposição no particular. Um forte beijo.